Já que esse caso do Wilker Leão e o professor de História da África repercutiu na internet inteira, eu me vi obrigado a trazer uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é o TRT de Goiânia, a respeito de uma decisão que se assemelha muito a essa situação do Wilker Leão. Eu quero muito comentar esse caso aqui nesse canal, porque aqui eu falo muito sobre direito do trabalho e também estou abordando esse assunto do Wilker Leão, que trouxe uma repercussão pro Brasil inteiro. E antes de adentrar mesmo no conteúdo desse vídeo, eu quero te mostrar a notícia que saiu no TRT 18 sobre esse caso. Presta atenção. Olha só, Justiça do Trabalho anula justa causa de professor demitido por abordar temas políticos em sala de aula. Essa foi a notícia publicada aqui no TRT da 18ª Região. Eu quero analisar essa notícia aqui junto com vocês e depois nós vamos ler a decisão do tribunal na íntegra para eu te explicar vários temas relacionados a esse assunto. Eu confesso para vocês que quando eu vi essa notícia lá no site do TRT 18, eu já imaginei de cara que a justa causa foi aplicada de forma irregular, porque eu já até fiz vídeo aqui nesse canal explicando para você todos os elementos da justa causa. E se você conhece esse vídeo que eu publiquei aqui no canal, você sabe que a justa causa não é fácil de ser aplicada. Você tem que observar cada um dos elementos e se você errar em qualquer deles, a sua justa causa vai ser revertida na justiça. E muito provavelmente esse caso aqui está mais relacionado a uma justa causa mal aplicada do que essa questão que envolve as discussões políticas trazidas pelo professor de história na sala de aula. Lembrando, pessoal, o seguinte, que aqui nós vamos discutir uma situação que aconteceu em uma empresa privada, em uma escola privada, porque se não fosse uma instituição de ensino privada, a Justiça do Trabalho não teria competência para processar e julgar esse caso. Mas como esse caso foi decidido na Justiça do Trabalho, aqui no nosso TRT 18, se trata de uma escola privada, obviamente, o que faz com que essa situação fique totalmente diferente daquela situação do Wilker Leão, por se tratar de uma instituição de ensino público, que segue regras totalmente diferentes. Mas a questão da liberdade de cátedra e da doutrinação político-partidária pode ser abordada aqui sim, e nós vamos analisar juntos. Quer ver? Vem cá para a tela do meu computador que nós vamos ler essa notícia agora. Vamos lá, como eu mostrei para vocês, Justiça do Trabalho anula justa causa de professor demitido por abordar temas políticos em sala de aula. Então o professor ele começou a abordar temas políticos na sala de aula e aqui já fica a primeira orientação, gente, para vocês, empregadores, empresários, donos de empresas. Se você não tem todas as provas necessárias para demissão por justa causa, não demita por justa causa. Muito provavelmente isso daqui aconteceu por falta de uma assessoria jurídica trabalhista preventiva, porque não são todos os casos em que acontece a falta grave que a justa causa é devida, porque depende de uma série de elementos da aplicação da justa causa que eu já comentei com vocês em vídeos anteriores e que devem, além de tudo, ser provadas em juízo. Não adianta o empregado cometer a falta grave, você, empregador, conhecer dessa falta grave, se você não tem a prova dessa falta grave para sustentar em juízo a sua aplicação da medida disciplinar. Então, muito cuidado quando for aplicar a justa causa, tá? Eu oriento todos os meus clientes empregadores sempre nesse mesmo sentido. Mas enfim, vamos lá, vamos ler aqui a notícia pra gente entender realmente o que aconteceu. Um professor de história conseguiu reverter a dispensa por justa causa aplicada por uma escola particular em Goiânia, após abordar temas políticos em sala de aula. Em segunda instância de julgamento, os integrantes da terceira turma do TRT 18, do TRT de Goiás, decidiram manter a decisão da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia, que declarou nulidade de dispensa por justa causa. Então, houve uma falha na justa causa aqui. A justa causa, nesse caso, foi mal aplicada, né? Convertendo aí em dispensa sem justa causa. Então, aqui, o juiz converteu a dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa. Ele não entendeu por bem fazer a reintegração desse empregado. O entendimento é que a punição foi discriminatória e violou a liberdade de cátedra ou a liberdade acadêmica, princípio garantido pela Constituição Federal. Então aqui é o seguinte, se o professor ele está praticando doutrinação político-partidária dentro da sala de aula e você, como empresa privada, já advertiu esse professor, já disse para ele que esse não é o papel dele na sala de aula, você tem que provar essa doutrinação político-partidária em juízo para você ter direito a manter a justa causa aplicada de forma extrajudicial. Simples assim. Se você não tiver essa prova, muito provavelmente a sua justa causa vai ser revertida como aconteceu nesse caso. Vamos lá, vamos entender o caso. Conforme o processo, o professor lecionava história na escola desde 2017, muito tempo, né? E foi demitido por justa causa em dezembro de 23. A escola alegou que ele desviava o foco das aulas para discussões político-partidárias e que sua conduta havia gerado insatisfação entre pais e alunos, né? Lembrando que os pais e os alunos são os clientes desse tipo de negócio. Afirmou que tinha 5 professores de história e as reclamações ocorriam apenas em face desse professor, repercutindo na exigência dos pais para a sua demissão. Vamos lá. Se o seu cliente está reclamando da sua prestação de serviço como empresa, você tem que adequar a sua prestação de serviço para atender os interesses do seu cliente. É basicamente assim que funciona a iniciativa privada e todos sabem disso. Mas você não pode penalizar de forma injusta um empregado que não está cumprindo as exigências da sua empresa. Então assim, nesse caso, se você não tem todas as provas que consubstanciam ou que fundamentam uma demissão por justa causa e esse tipo de profissional na sua empresa está te causando prejuízo em relação aos seus clientes, a melhor medida é demitir sem justa causa, para você não ter esse tipo de prejuízo aqui. Mas vamos lá, vamos desenvolver aqui. O caso ganhou repercussão quando um deputado federal por
Goiás. Eita, então teve envolvimento de política ainda, né? O caso ganhou repercussão quando o deputado federal por Goiás fez uma postagem em suas redes sociais criticando a abordagem do professor sobre o movimento Escola Sem Partido. Vixe, virou discussão política já. Em março de 23. O professor relatou que fora dispensado em dezembro daquele ano como desdobramento desse evento nas redes sociais. Opa, então aqui já tem que observar a questão da imediaticidade, que é um dos elementos da justa causa para que ela seja validada em juízo, né? Sob a justificativa de prática de indisciplina e insubordinação ao discutir tese de cunho político dentro da sala de aula e não completando o conteúdo programático. Então, ok, isso daqui é uma falta grave passiva de justa causa. Todos nós sabemos disso. Se o professor foi contratado pela escola para completar o conteúdo programático e ele não está fazendo isso, está usando desse espaço de sala de aula para discussões políticas que não tem a ver com o conteúdo a ser ministrado, isso é uma falta grave. Então, primeiro, ele precisa ser advertido. Se isso se repetir, advertido de novo. Se isso se repetir, advertido novamente, para a empresa começar a produzir provas dessa falta grave reiterada cometida pelo empregado. E se ainda assim, após a aplicação de todas essas medidas disciplinares, esse professor ainda se manter na prática dessa falta grave, é necessária a suspensão para produzir ainda mais provas da prática dessa infração contratual. Então a empresa ela tem que começar a montar as provas necessárias para fundamentar sua justa causa. Demitir por justa causa de cara não é razoável e muito provavelmente a Justiça do Trabalho vai entender isso como uma dispensa discriminatória. Então você que tem empresa privada, você precisa de uma assessoria jurídica trabalhista preventiva, justamente para evitar esse tipo de situação. Porque para aplicar a justa causa, você deve estar muito bem assistido para que esse tipo de situação não aconteça na sua empresa, tá? Em sua defesa, ele argumentou que seguiu o cronograma da disciplina e que sua função como professor de história é debater assuntos que também envolvem política, sem dúvida nenhuma, em especial na história do Brasil. Perfeito. Então aqui, a empresa demitiu por justa causa alegando que ele usava o tempo de aula para discutir política e não completou o conteúdo programático. Na defesa, ele disse que seguiu o cronograma da disciplina, ou seja, a empresa tem que ter de forma robusta a prova de que o conteúdo programático não foi ministrado corretamente. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo de prova que a empresa deve ter para sustentar em juízo a justa causa aplicada. Enfim, ele alega que a demissão foi discriminatória por motivação de ideologia política. Vamos lá, recursos. As duas partes recorreram ao segundo grau. O professor requeria a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$50 mil na primeira instância diante da gravidade da conduta. Caramba, o professor ganhou R$50 mil na primeira instância e achou pouco. A probabilidade do segundo grau diminuir esse valor aqui é muito grande. Então, acredito que não foi uma estratégia muito legal recorrer pedindo a majoração do valor, não. Porque muito provavelmente a escola vai recorrer também. Enfim, vamos lá. Já a escola pedia a exclusão da condenação por danos morais, obviamente. Argumentou que a reclamação dos alunos de que o professor estava deixando de dar conteúdo pedagógico para a discussão de política partidária, bem como a insatisfação entre os pais, são faltas graves suficientes para o rompimento do contrato por justa causa. Obviamente que isso é suficiente para rompimento do contrato de trabalho por justa causa, desde que você prove que isso aconteceu. Aqui, nesse caso, o ônus da prova é do empregador. Ele tem que demonstrar para o juiz e convencer o juiz que isso de fato aconteceu. Se ele não conseguiu fazer isso, essa justa causa obviamente foi revertida por isso. Acrescentou que o professor já tinha recebido 2 advertências pela mesma falta. Vamos lá discutir a liberdade de cátedra. Lembrando, pessoal, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre essa questão que envolve a liberdade de cátedra e a doutrinação político-partidária dentro da sala de aula e a linha tênue que existe entre essas duas questões de direito. Tem um vídeo exclusivo aqui no canal só para você entender a respeito desse assunto. Então eu te aconselho muito que você assista, porque lá eu fiz o comentário em relação ao caso do Wilker, mas vale, obviamente, para essa discussão aqui também. Vamos lá. Os recursos foram analisados pelo desembargador, relator, né? E ele entendeu estarem corretos os fundamentos da sentença da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia, que considerou a dispensa discriminatória. Então aqui, além da justa causa que foi mal aplicada, a Justiça do Trabalho reconheceu a dispensa discriminatória nesse caso do professor. Conforme a sentença, a escola violou a liberdade de cátedra do professor ao exigir que ele ministrasse aulas de história sem abordar o contexto político recente do país, inclusive temas como o movimento Escola Sem Partido. Vamos lá, pessoal. Aqui o juiz entendeu se tratar de uma dispensa discriminatória justamente porque a escola não conseguiu provar que o professor deixou de cumprir o conteúdo programático. Olha o tanto que é simples essa discussão, porque se o professor deixa de cumprir o seu conteúdo programático para falar de assuntos que não têm relação com aquela matéria que deve ser exposta aos alunos, isso sim é uma falta grave. Se a empresa não conseguiu provar, o juiz não vai reconhecer essa justa causa e ainda vai considerar essa dispensa discriminatória com toda certeza. Vamos lá, a decisão ressaltou que a instituição cedeu à pressão de alguns pais, impondo que o professor lecionasse sem a autonomia necessária, tendo dispensando quando ele se recusou a abrir mão da sua liberdade de cátedra, ou seja, sua autonomia pedagógica. A decisão também considerou que a punição foi aplicada de forma tardia. Olha só aqui o elemento da imediaticidade não observada na aplicação da medida disciplinar. Então, justa causa mal feita, gente, vai ser revertida. Não tem outra saída. Justa causa mal aplicada vai ser revertida. Apenas em dezembro de 2023, representando ainda dupla penalização. Olha aqui o bis in idem. De novo,
mais um erro na justa causa, tendo em vista que o professor já havia sido advertido em março do mesmo ano. Então assim, justa causa mal feita vai ser revertida, não tem pra onde correr. Em seu voto, o relator acrescentou que a escola não comprovou de maneira robusta suas alegações, não tendo apontado sequer qual teria sido o teor da fala do professor em sala de aula, determinante para a aplicação da pena de dispensa por justa causa. Então, olha só, lembra que eu falei pra vocês a respeito da prova? Aqui o ônus da prova é da empresa. Se a empresa não conseguiu demonstrar suas alegações que substanciam ou que fundamentam essa medida disciplinar obviamente vai ser anulada pela Justiça do Trabalho. Ele ainda observou que a escola não instaurou um procedimento interno de apuração, não ouviu alunos além daqueles que reclamaram e não investigou se a insatisfação dos alunos e pais decorreu de um desvio de conduta do professor ou apenas de divergências ideológicas. Esse tipo de justa causa é muito perigoso, gente. Se eu sou advogado dessa empresa, jamais aconselharia a dispensa por justa causa nesse caso sem as provas necessárias para fundamentar essa justa causa. Justa causa é muito difícil de ser aplicada e facilmente revertida na justiça se houver qualquer erro. E pelo jeito a justa causa aqui foi aplicada com alguns erros, né? Então, a Justiça do Trabalho obviamente vai considerá-la nula. O relator ainda argumentou que a escola não trouxe evidências do nexo entre as ligações de alguns pais ameaçando tirar os filhos da escola, caso o trabalhador, o professor, continuasse abordando assuntos políticos e a queda no número de alunos matriculados. Gente, mas nem isso foi possível provar? Se nem isso foi possível provar, a justa causa está aplicada de maneira irregular mesmo. Nem nominou alunos ou familiares insatisfeitos, nem os arrolou como testemunha do processo. Desculpa, essa empresa pediu pra ter essa justa causa revertida na justiça, não tem lógica. Ele mencionou que a testemunha citou supostas reclamações de apenas 5 pais. Essas suposições, elas não colam na dilação probatória trabalhista. Aqui a prova tem que ser muito clara, tem que ser robusta, né? O que demonstra que a alegada insatisfação com as aulas ministradas pelo professor em razão da abordagem de temas políticos refletia a opinião de uma minoria de pais e alunos, de clientes dessa empresa, né? Considerou o relator. E ainda, com relação aos danos morais, vamos lá. Por fim, os demais integrantes da terceira turma acompanharam o entendimento do relator por unanimidade, mantendo a decisão de primeira instância. No entanto, quanto ao valor da indenização por danos morais, decidiram reduzir o valor de 50 para 20 mil, e isso é óbvio, né? Diante dos precedentes que nós já conhecemos na Justiça do Trabalho, esse seria, lógico, o destino. Reduzir de 50 mil para 20 mil, considerando as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição, tá? Gente, dano moral de 50 mil é muita coisa, tá? É um valor muito alto. Assim, foi dado provimento parcial ao recurso da escola e negado provimento ao recurso do professor, que pretendia a majoração do valor. Ele conseguiu foi a redução desse valor, na verdade. Com a conversão da dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa, além da indenização, o professor deverá receber em dobro os salários devido à data da dispensa e à publicação da decisão, né? Após a publicação do acordo, as duas partes apresentaram recursos de revista. Então essa questão aqui ainda vai ser discutida lá no Tribunal Superior do Trabalho, pendentes de admissibilidade, obviamente. Caso seja admitido, o processo será analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, como eu comentei com vocês. Beleza, essa daqui foi a notícia que saiu no TRT 18, tá? Lá no site do TRT 18, quando você entra na página inicial. Agora nós vamos analisar com calma a decisão do tribunal. É isso que nos interessa, porque ali tem todos os fundamentos a respeito dessa decisão para que nós possamos entender como que o tribunal enxergou essa situação, mas eu já esclareci bastante aqui para vocês. A justa causa, ela deve ser aplicada com perfeição, com precisão. Qualquer erro na aplicação da justa causa vai fazer com que ela seja revertida em juízo, como aconteceu nesse caso. Por isso que eu digo sempre, repito, você empregador, você empresa privada, você precisa de uma assessoria jurídica trabalhista preventiva para evitar esse tipo de situação aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na decisão. Eu já entrei de cara aqui na parte do mérito para ficar mais fácil para nós. E só para comparar com aquela decisão criminal que eu mostrei para vocês no caso do Monarca do vídeo anterior, vocês vão ver que a sentença trabalhista ela é muito mais objetiva, ela é menos prolixa, ela tem aquela carga de juridiquês bem reduzida, você vai ver que é bem objetivo e bem direto ao ponto. Vamos lá, da nulidade da dispensa por justa causa, dispensa discriminatória, indenização em dobro e indenização por danos morais. O juiz vai falar a respeito de tudo isso apenas nesse tópico. Olha só, o doutor juiz Acó, isso daqui é o juiz da vara, tá? O juiz de primeiro grau, declarou a nulidade da dispensa por justa causa do professor por entender provado o seu caráter discriminatório. Então aqui ele entendeu que de fato se tratou de uma dispensa discriminatória. E em razão disso, converteu-a em dispensa imotivada, que é a dispensa sem justa causa, condenando a empresa, o colégio, ao pagamento em dobro dos salários nos termos do artigo 4º, inciso 2 da Lei 9.029 de 95, que trata a respeito da dispensa discriminatória, referente ao interregno da data da dispensa, perfeito, 2023, até a data da prolação da sentença, enquanto durou o processo, e da indenização por danos morais no importe de 50 mil reais. Perfeito, essa daqui foi a decisão, então, de primeiro grau da vara do trabalho. Inconformados, as partes recorreram, e por isso que esse caso foi discutido aqui no tribunal, tá? No TRT da 18ª região. A reclamada afirma que o requerido não logrou êxito em provar que houve discriminação em sua dispensa. No caso, a reclamada aqui é a empresa, tá? O colégio, ele afirmou que o professor, ele não conseguiu provar que houve discriminação na sua demissão por justa causa. Uma vez que as escolas dependem de alunos, e como a primeira
testemunha afirmou, a recorrente tem 5 professores, a escola tem 5 professores de história e as reclamações ocorriam apenas com o recorrido, apenas com esse professor em específico, que insistia em dar ênfase ao quadro político atual em sala de aula. Isso daqui, gente, não é argumento num processo, tá? Ah, tem 5 professores e todo mundo reclama só de um. Isso não é argumento para sustentar uma dispensa por justa causa, por favor. Tem que provar a falta grave. Isso daqui não é prova de falta grave, pelo amor de Deus. Vamos lá. Alega que a demissão não ocorreu em março de 2023, quando o nome do colégio fulano de tal, eu censurei aqui o nome do colégio, foi para as redes sociais em discussões políticas, pautando em questões que estão à margem do Instituto Educacional. A defesa ao aluno tem que ser ao pensamento e não ao partido ou ideologia política. E que a partir do momento que os alunos estavam reclamando que o professor estava deixando de dar o conteúdo pedagógico para a discussão política partidária, ocorreu falta grave suficiente para o rompimento do contrato de trabalho por justa causa. Justamente, é isso mesmo. Mas, para que essa justa causa seja reconhecida em juízo, a empresa tem que provar que o professor deixou de dar o conteúdo pedagógico, né? Deixou de cumprir com a sua função para o qual foi contratado, primeiramente. Sustenta que provou que houve reclamação dos alunos quanto à falta de aproveitamento por desvio de atenção de alunos para questões políticas. A empresa fala que provou, né? Mas às vezes ela não conseguiu convencer o juiz de que essa prova de fato seja legítima, né? Bem ao final do ano, no preparatório para o Enem. Então aqui os alunos estavam insatisfeitos porque as aulas não aconteciam, segundo a tese da empresa, porque o professor trazia temas que não estavam relacionados àqueles assuntos que poderiam cair na prova do Enem. E foi isso que trouxe a insatisfação dos alunos e professores. E que houve comprovação da falha do professor reiterada, né? Já que havia sido advertido por 2 vezes pela mesma falta. Não houve igual falta por outros professores de história, ainda que aplicassem o mesmo conteúdo. Somente o professor em específico foi alvo de crítica dos alunos, repercutindo na exigência dos pais por sua demissão. Então isso daqui parece discriminatório mesmo se a empresa não conseguir demonstrar que esse professor não cumpriu com sua função institucional. Beleza? Vamos lá. Destaca que o professor, no caso, alegou em seu depoimento que havia perseguição do diretor fulano de tal. E quando da sua demissão, ele nem mesmo estava na direção da escola, conforme o depoimento do próprio recorrido. Argumenta que a recusa do professor em cumprir as determinações da empresa, da escola, e a incitação dele contra seus alunos, criando um tumulto na escola e clima de insatisfação entre os pais, se verifica que houve quebra da fidúcia, relação que permeia o contrato de trabalho e que sem ela é impossível a manutenção do contrato de trabalho, de modo que é falta grave o bastante para justificar a aplicação da pena de rescisão contratual por justa causa, obviamente, desde que tudo isso seja comprovado de forma robusta dentro do processo. Então aqui a empresa tem que provar que o professor deixou de cumprir a sua aula, a empresa tem que provar que o professor incitou os alunos e a empresa tem que provar que o professor causou tumulto. Se não conseguir fazer isso, com certeza a justa causa seria revertida em razão disso. Diz que, quanto aos danos trazidos ao recorrido, ao professor no caso, também não houve provas quanto a isso, a dispensa não foi discriminatória, isso é uma alegação da empresa. A empresa não teria como manter o recorrido, porquanto, ainda que advertido por 2 vezes, se manteve com as questões político-partidárias, afetando a empresa não só internamente, como também na redução do número de alunos. E se a empresa faz esse tipo de alegação, gente, você tem de colocar ali um quadro da quantidade de alunos que tinha antes desse professor ser admitido e o número de alunos depois que o professor começou com essa prática faltosa ainda no exercício da sua função como professor. E a empresa tem que mostrar isso de forma robusta dentro do processo. Assevera que não houve dispensa discriminatória, motivo pelo qual a condenação do dano moral deve ser extirpada. Ok, o professor, por sua vez, requer em síntese, seja majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, haja vista a gravidade da conduta da empresa, a intensidade do sofrimento experimentado por ele, a capacidade econômica da empresa e o caráter pedagógico da medida. Pessoal, lembrando que todos esses parênteses aqui que existe são provas, tá? São indicações de provas do processo que eu censurei tudo para não expor ninguém e nada aqui para vocês. Nós estamos analisando a sentença para que você possa entender como que a Justiça do Trabalho entende esse caso, tá certo? E aqui o juiz ele colocou a sentença de 1º grau. Eu acho interessante nós conhecermos a sentença de 1º grau para que tudo fique muito claro aí na sua mente a respeito do conteúdo jurídico que envolve esse caso. Olha só, o professor aduz que foi admitido pela empresa, pelo colégio, para ocupar o cargo de professor de História em março de 23. Abordou o tema sobre política em sala de aula, conforme previsto no cronograma do curso, oportunidade em que alguns de seus alunos enviaram reclamações ao deputado Gustavo Gaia, o qual fez postagem nas redes sociais criticando sua abordagem sobre o tema Escola Sem Partido, ocasião em que foi advertido pela escola. Então aqui o professor incitou alunos a mandarem mensagens ao deputado federal e em razão disso a escola advertiu esse professor. Maravilha. Informou que em dezembro de 23, ainda como desdobramento do evento acima relatado, foi dispensado pela reclamada por justa causa, sob justificativa de prática de indisciplina e insubordinação ao discutir tese de cunho político dentro da sala de aula e não completando o conteúdo programático, nos termos do artigo 482, a linha H da CLT. Perfeito. Argumentou que concluiu todo o cronograma estabelecido. Olha só, tem prova de que ele concluiu todo o cronograma. Então essa tese da empresa muito provavelmente não foi levada em consideração. E que sua função como professor de História
debater assuntos que também envolvem a política, em especial a história do Brasil. Não há falar em justa causa, mas apenas dispensa por ato discriminatório por motivação de ideologia política, o que configura ato ilícito passível de nulidade. Vamos lá, salientou que desde 2021, o sócio da reclamada, senhor fulano de tal, passou a perseguir os docentes que não declarassem apoio político à extrema-direita. Caramba! Ocasião em que foi acusado de comunista e doutrinador. Isso é muito sério, viu? Em razão de sua exposição em sala de aula. Na verdade, isso daqui pode ser considerado uma falta grave cometida pela empresa, passiva até mesmo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Pode ser considerado até mesmo uma das vertentes do assédio moral dentro da empresa privada, em razão de sua exposição em sala de aula. Perfeito. Alegou que sua dispensa foi discriminatória, pois impedir o professor de trabalhar questões polêmicas apenas porque não agrada a ideologia dos sócios e diretores é também uma afronta à liberdade de ensinar e de pensar, o que fere o texto constitucional. E isso daqui ninguém tem dúvida, tá? A questão que envolve a problemática nesse caso é se o professor cumpriu ou não o conteúdo programático. Porque se ele cumpriu o conteúdo programático, a escola não tem o que discutir, não tem o que reclamar a respeito das posições políticas dele, a não ser que de fato se trate realmente de uma dispensa discriminatória. Vamos lá. Enfatizou que sua dispensa ocorreu por razões de natureza político-partidária, pois decorrente das consequências midiáticas geradas pela postagem realizada em março de 23 pelo deputado federal Gustavo Gayer. Com certeza isso daqui repercutiu negativamente no nome da escola nas redes sociais e impediu que novos alunos sejam matriculados nessa escola, né? E a empresa tem que demonstrar isso em juízo para provar o prejuízo que esse professor trouxe para a estrutura financeira da escola, né? Obviamente. Obtemperou que o STF, no julgamento da DPF número 548, definiu que é garantida ao professor a liberdade de ensinar, ou seja, a inviolabilidade quanto à sua liberdade profissional para apresentar o conteúdo de forma ampla aos discentes, sendo vedada limitar o conteúdo a ser ministrado pelo professor e a sua forma de abordagem. Isso daqui ninguém tem dúvida também, né? Até no caso do Wilker Leão, isso daqui é garantido e eu discuti isso com vocês naquele vídeo onde eu falei a respeito da doutrinação político-partidária dentro da sala de aula e a liberdade de cátedra como uma garantia constitucional. Ressaltou desse modo que a tentativa de seus empregadores, bem como de pessoas políticas, no caso do deputado federal, né, de praticarem atos com o objetivo de execração pública do profissional da educação configura ato ilícito e discriminatório, com ofensa ao princípio da liberdade de manifestação de pensamento, de expressão e da atividade intelectual e científica. Destacou que a punição foi aplicada ao professor sem que houvesse regras escritas e objetivas sobre o que seria discussão política. Não há como imaginar uma aula de história sem mencionar questões políticas, inclusive atuais, em especial porque se trata de assunto incessantemente cobrado nos vestibulares e até em concursos públicos. Isso daqui, gente, ninguém tem dúvida. Não dá pra você abordar esses temas sem trazer assuntos que estão relacionados à vida política. O que não dá é pro professor usar da sua sala de aula pra fazer sua militância política e deixar o conteúdo programático de lado. Isso é falta grave. Isso é passível de justa causa. Agora, se o professor cumpre com toda a sua função, cumpre com o conteúdo programático, entrega tudo aquilo que a empresa exige que ele entregue, não tem o que discutir a respeito dessa questão política mesmo, não. Até porque é um conteúdo que se discute muito a política, mesmo que de forma enviesada. É por isso que a aplicação da justa causa nesse caso é muito arriscada, a não ser que a empresa tenha provas muito robustas de que o professor deixou de cumprir com a sua função. Vamos lá. Sublinhou que o conteúdo de sua aula chegou ao conhecimento do parlamentar acima mencionado em razão de sua exposição acerca da proposta ideológica de partidos de extrema direita denominados escolas sem partido. Isso é um partido? Escola sem partido é um partido? Não sabia disso, não. Enfim, vamos lá. Afirmou que não atacou o parlamentar em suas considerações, apenas abordou, com base em questões históricas, que esse debate configura um retrocesso constitucional em razão do princípio constitucional da liberdade de ensinar. Considerando o exposto, requereu a declaração da nulidade da dispensa por justa causa, visto que o professor de história tem por obrigação educacional trabalhar assuntos políticos em sala de aula, e sua conversão em dispensa sem justa causa, bem como indenização em dobro do período de afastamento. A empresa, por outro turno, no caso a escola, alegou que o autor, desde o ano de 2021, incitava os alunos a se posicionarem a favor do partido de esquerda. Olha só, trazendo para dentro da sala de aula seus posicionamentos políticos e formulando situações em que os alunos deveriam se posicionar contra as orientações dos seus próprios pais. Nessa oportunidade foi advertido, ok, isso é uma alegação muito séria e isso sim, se configurado na prática, é considerado uma falta gravíssima cometida pelo professor, mas tem que ter prova, empresa. A empresa tem que provar que isso aconteceu, senão fica a alegação da empresa contra a alegação do professor, e aqui o ônus da prova é da empresa, e se ela não conseguir provar, o juiz não vai reconhecer isso. É muito simples. Enfim, afirmou que em março de 23, em razão da repercussão das aulas ministradas pelo reclamante, pelo professor, a empresa, a escola, recebeu muitas reclamações de alunos, bem como de seus pais, os quais exigiam a dispensa do autor. No caso aqui, o seu cliente pediu que esse professor, que esse prestador de serviço, que esse empregado fosse demitido, né? Explicou que para não causar danos aos alunos, em razão do início do ano letivo, apenas advertiu o professor para que ele não se posicionasse mais sobre a política atual em sala de aula e nem ofendesse os políticos, pois essa não é a ideologia da escola, que não ofende político, mas defende a história e o pensamento humano. Perfeito. Se os seus clientes estão pedindo para trocar determinado empregado, porque esse empregado está causando prejuízo à sua prestação de serviço, de
dispensa sem justa causa, é muito mais simples. Agora você dispensa por justa causa, por meio de uma justa causa mal aplicada, e o resultado disso todo mundo já sabe. A Justiça do Trabalho vai reverter essa justa causa sem sombra de dúvidas. Relatou que, a despeito das advertências aplicadas em novembro de 21 e março de 23, o reclamante continuava a manter o comportamento de ideologia política, deixando de ministrar as matérias do currículo para desafiar os alunos a se posicionarem contra os movimentos de direita. Ótimo, se isso aconteceu é falta grave sim, mas deve ser provado. Sobre a argumentação de que o reclamante manteve a conduta de criticar o posicionamento dos alunos que se alinhavam com o bolsonarismo, meu Deus, o professor foi dispensado por justa causa no final do ano, o que lhe possibilitaria tempo para procurar outro emprego para o ano letivo de 2024. Seria excelente se essa demissão tivesse ocorrido sem justa causa. Nada disso teria acontecido, o professor teria arrumado emprego em outra escola e todo mundo estaria feliz, mas a empresa resolveu demitir por justa causa, trouxe essa bomba toda para a empresa. Alegou que não há se falar em dispensa discriminatória, mas sim em dispensa de um docente que criava tumulto na escola, isso tem que ser provado, bem como insatisfação entre pais e alunos, isso também tem que ser provado, e que levou à quebra da fidúcia entre as partes, tornando impossível a manutenção do vínculo empregatício, também deve ser provado. No que se refere à imediaticidade, a reclamada aduz que a atualidade da punição deve ser analisada nas circunstâncias do empregador iniciar, a partir do conhecimento da falta, o procedimento de dispensa do empregado. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, mas vamos lá. No caso em apreço, a escola descobriu a falta do professor ao iniciar o período de matrículas e apurar que as atitudes do professor estavam impedindo matrículas de novos alunos. Vamos lá. Pugnou pela manutenção da justa causa aplicada e a improcedência dos pedidos autorais. Esses foram os pedidos que substanciaram esse processo. Agora vamos analisar a decisão do juiz de primeiro grau. A justa causa, por se tratar de fato negativo, que macula tanto a vida profissional quanto a vida privada do empregado, deve ser robusta e irrefutavelmente comprovada. É isso, gente. Olha só o tanto que a sentença trabalhista, ela é objetiva, ela é simples, ela é direta. Ele tá dizendo o seguinte: a justa causa tem que ser aplicada quando não existe outra alternativa. Quando todas as provas estão presentes para demonstrar que a falta grave daquele empregado é grave o suficiente para fazer com que esse contrato de trabalho não seja mantido em hipótese alguma. Olha só o tanto que isso é simples. Tente cumprir ali e observar todos os elementos da justa causa para que ela não seja revertida. Além disso, na aplicação da justa causa trabalhista deve ser observada a proporcionalidade entre o ato praticado e a sanção imposta. Para sua caracterização, devem concorrer os seguintes requisitos. E esses requisitos eu trouxe para vocês naquele vídeo onde eu falei sobre justa causa. Eu expliquei para vocês cada um deles. E olha quais são: gravidade do ato, nexo causal entre a falta e a penalidade, a adequação entre a falta e a pena aplicada, a proporcionalidade entre elas, a imediaticidade da punição, a ausência de perdão tácito e a singularidade da punição, o princípio do non bis in idem. Se isso não for observado, a justa causa vai ser revertida, como foi. É ser disso que, sendo a alegação de dispensa por justa causa fato extintivo do direito do autor, compete a quem? Compete à empresa, à escola, prová-la nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então cabe à empresa provar isso. Por outro lado, a dispensa por motivo discriminatório é proibida pelo ordenamento jurídico e, como tal, deve ter seus efeitos neutralizados pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei 9.029, cujo artigo 1º elenca apenas de forma exemplificativa e não exaustiva hipóteses de discriminação. Nesse sentido, são várias as normas internacionais que orientam o intérprete sobre tal aspecto, como, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 69, que vedam o tratamento discriminatório de qualquer espécie. Isso daqui ninguém tem dúvida, tá? Isso daqui já é entendimento pacificado já. Em sintonia com a não discriminação em matéria do trabalho e emprego, insta a ressaltar que a Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, que afasta do ambiente do trabalho qualquer ato que vise distinguir ou excluir um determinado empregado, destruindo ou alterando a igualdade de oportunidade e tratamento por motivo injustificadamente desqualificante. Enfim, que a metodologia de ensino adotada pelo professor se insere na liberdade de cátedra. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Até mesmo a metodologia de ensino tem proteção à liberdade de cátedra e tem também proteção à norma de direitos autorais, tá? Não cabendo à instituição de ensino interferir na sua atuação, mas apenas oferecendo-lhe subsídios para o aprimoramento profissional, notadamente tratando-se de um professor que lecionou em favor da reclamada por período aproximado de 20 anos. Ressalto que a liberdade de cátedra, também denominada de liberdade de ensino, consiste em princípio que garante ao docente a autonomia de ensinar e divulgar pensamento, permitir que ele trate de assuntos de sua disciplina com independência e responsabilidade. Sim, o professor tem essa liberdade. O que o professor não pode fazer é abusar desse direito de liberdade de cátedra. Ele não pode usar a sua liberdade de cátedra para doutrinação político-partidária, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. E se houver de fato essa doutrinação político-partidária, fazendo com que o professor deixe de ministrar suas aulas, deixe de cumprir a sua função como docente, isso é passível de justa causa sim, desde que a empresa consiga demonstrar todos esses fatos, porque o ônus da prova é da empresa. Olha só, a liberdade de cátedra é princípio garantido aos professores pela Constituição Federal, lá no artigo 206, que eu já comentei com vocês no vídeo anterior, e também o artigo 3º da Lei número 9.394 de 96, que eu já comentei com vocês também no vídeo anterior, e também trouxe
trouxe alguns temas e alguns julgados do STF para fundamentar essa questão da liberdade de cátedra. Assim como esse juiz também fez nessa sentença aqui. Colocou algumas questões doutrinárias também, se você tiver interesse, pause o vídeo. Citou Alexandre de Moraes, obviamente, não pode faltar a citação do nosso ministro Alexandre de Moraes. Enfim, vamos lá, olha só, ele chegou aqui na conclusão da sentença. O caso midiático, que segundo a narração das partes levou à dispensa do reclamante, do professor, consiste em print de postagem feita pelo deputado federal Gustavo Gaia, na qual ele expõe o perfil do reclamante. Ele expõe o perfil do professor, marca o usuário da escola e alega que o autor está tecendo em sala de aula comentários negativos a esse respeito. De fato, isso daqui traz prejuízo para a empresa privada, sem sombra de dúvidas. Mas a empresa tem que provar todas essas alegações para que essa justa causa não seja revertida, como eu falei repetidamente aqui nesse vídeo. Em seu depoimento pessoal, o trabalhador relatou. E aqui tá o relato do professor. Vamos lá, passar rapidamente por esse relato aqui. Que o senhor fulano de tal disse que o professor estava sendo mandado embora por justa causa, afirmando que este não tinha fechado o conteúdo programático do final do ano, né? Então ele não cumpriu a sua função. Ao que o depoente respondeu que tinha fechado o conteúdo programático que lhe cabia sim, bem como tinha ministrado aulas referentes a outro professor para auxiliá-lo no fechamento do conteúdo programático que cabia a este último. Que então o senhor fulano de tal disse que a dispensa dele já estava decidida desde o evento ocorrido em março de 23, ferindo aqui o elemento da imediaticidade, por decisão do senhor fulano de tal, explicando ao depoente que este fato se refere ao evento que envolve o deputado. Que o depoente sofria perseguição pelo proprietário da escola, o senhor fulano de tal, por motivos ideológicos, que o senhor fulano de tal já chegou a vigiar a porta da sala de aula do depoente, bem como já chamou o depoente de comunista. Meu Deus. Que desde o ano de 2018, em razão do acirramento político, outros professores, inclusive de história, além de outras matérias, receberam reclamações de pais perante o colégio justamente em razão de temas mais sensíveis tratados em sala de aula. A preposta da empresa, no caso a representante da empresa, esclareceu o seguinte, que foi falado para o professor que a demissão por justa causa estava sendo aplicada em razão de reclamações de pais e alunos aos quais diziam que o professor perdia muito tempo falando sobre assuntos políticos e que se o reclamante continuasse na instituição, os pais retirariam os filhos, não deixariam com que as matrículas se renovassem. Que a depoente não se recorda da fala precisa do senhor fulano de tal ao dizer que a dispensa do reclamante já estava decidida desde 23, que indagado o que seria precisamente o que seria tratado na sala de aula, a depoente diz que além da situação que envolve o senhor Gustavo Gaia, os alunos já diziam que o reclamante tratava muito de bolsonarismo e não tratava de outros assuntos, que o reclamante ministrava a disciplina de história do Brasil, que a depoente não sabe dizer se dentro do conteúdo programático há a questão referente ao conteúdo político a ser discutido em sala de aula, e obviamente existe, né? E que a depoente não tem conhecimento do que foi falado pelo reclamante na sala de aula que ensejou o fim da aplicação da justa causa. Aí não, né? Não tem a prova do que foi falado, aí não dá, bicho, não dá, não tem como essa justa causa se manter em juízo. Que não foi instaurado nenhum procedimento interno de averiguação e oitiva também dos outros alunos não envolvidos diretamente nas reclamações. Vamos lá, a primeira testemunha ouvida a rogo da empresa, o que ela disse? Vamos ver se essa testemunha foi importante para a defesa da empresa. Que o depoente nunca presenciou nenhuma aula do reclamante. Meu Deus, como é que você coloca uma testemunha dessa para depor em seu favor, empresa? Como é que você coloca uma testemunha para depor e essa testemunha nunca presenciou uma aula da pessoa que foi demitida por justa causa em razão da aula? Isso não faz sentido técnico nenhum, enfim, vamos lá. Que quando os alunos iam ao banheiro, o depoente escutava que estes comentavam que, nossa, estou perdendo de 10 a 15 minutos de aula porque o professor fulano de tal fica falando de política e Bolsonaro. Que alguns alunos também comentavam que iriam acionar os pais porque, em razão dessa situação, tinham provas de vestibular e Enem próximas a ocorrer. Cara, isso daqui não é prova de você levar em juízo. Não é. Isso daqui mais prejudicou a defesa da empresa do que ajudou. Enfim, segundo a empresa da Ré, disse o quê? Que a depoente recebeu algumas ligações de pais, querendo marcar o horário com a coordenação, e quando a depoente perguntava qual seria o assunto, recebia como resposta que o assunto seria para tratar do reclamante, do professor, apresentando como reclamação por este para parar a aula para tratar sobre assuntos políticos. Que a depoente escutou, que ela ouviu falar, olha só, que alguns pais diziam, alguns pais, nem sabe quem são esses pais, que não matriculariam os filhos se a escola não tomasse alguma providência, e que isso também ocorreu em 23. Que a depoente se recorda que essa situação envolveu cerca de 5 pais. Cara, isso daqui também não é prova pra você levar em defesa em juízo. Isso daqui não prova nada, sabe? Enfim, vamos lá, vamos continuar. No caso dos autos, percebe-se que, em suma, o professor foi dispensado por justa causa em razão de não ministrar suas aulas de história com neutralidade. Não é possível que isso seja feito. Existe uma forma de ministração das aulas de forma técnica, mas sem neutralidade. E a tese principal da defesa da empresa aqui é de que essas ministrações não foram feitas de forma técnica. Ou seja, que o professor deixou de cumprir com sua função para tratar de assuntos que são diferentes ou que não são pertinentes para a sala de aula. E isso não foi provado pelo que nós podemos entender dessa sentença, quando é consabido que o senso crítico é intrínseco à função de lecionar. Isso daqui já é a decisão, tá? Na realidade, alguns pais de alunos desaprovam certas exposições do reclamante, do professor, feitas em sala de aula, e levaram o seu descontentamento à direção da reclamada, da empresa, né, da escola. Oportunidades em que o reclamante foi advertido por 2 vezes. Perfeito. A administração da escola endossou a crítica de pais e determinou que o professor se abstenha
estivesse de ministrar as aulas de História do Brasil, mesmo que isso, obviamente, em História Contemporânea envolva discussões e exposições de cunho político, o que deve ser tratado com naturalidade e fonte de informação por quem recebe. Saliento que a prova oral não demonstrou que o professor incitava os alunos a se posicionarem a favor do partido de esquerda. Obviamente que não, aquelas provas orais que eu li pra vocês nada ajudaram na defesa, tal como alegado pela reclamada em sua contestação. Então aqui a prova oral produzida na instrução processual prejudicou a defesa, sem sombra de dúvida. Em suma, os eventos acima descritos decorreram do movimento Escola Sem Partido e, por oportuno, transcrevo os ensinamentos de Horácio Rodrigues de Almeida, Leite Marroco, oriundos do artigo Liberdade de Cátedra e a Constituição Federal de 1988, alcance e limites da autonomia de docentes, né? Leiam aí com calma, entenda essa doutrina, já ensinei isso pra vocês no vídeo anterior. Não faz nenhum sentido a gente ficar preso nesse assunto aqui ainda. Enfim, vamos lá. Olha só, a reclamada exigiu que o reclamante ministrasse suas aulas de História do Brasil sem que o contexto político recente do país pudesse ser discutido em sala de aula e sem que o professor pudesse expor posições legislativas violadoras da liberdade de expressão, tal como o movimento Escola Sem Partido. O monarca, ele questionou proposições legislativas que violariam, em tese, a liberdade de expressão, e o destino dele não foi muito satisfatório, né? O destino dele foi terrível para ele, no caso. E neste caso aqui a situação foi diferente. Percebe-se que a empresa, ao acatar crítica de alguns pais, impôs que o professor lecionasse sem autonomia necessária para tanto. E quando o reclamante recusou abrir mão da sua liberdade de cátedra, a empresa o dispensou por justa causa, o que não pode ser admitido. Essa foi a decisão do juiz de primeiro grau. Beleza? Soma-se a isso a ausência de imediaticidade, gente. Justa causa mal feita, acontece isso. Não foi imediata a aplicação da medida. Na aplicação da justa causa e o fato de a suposta falta já ter sido previamente punida com advertência, configurando dupla penalização, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, né? Isso aqui é bis in idem, também um dos elementos da justa causa. Conclui-se, portanto, que a conduta da empresa de dispensar o reclamante por justa causa em razão de motivações de cunho político configura dispensa discriminatória, passível, portanto, de nulidade. Olha só, a Justiça do Trabalho reconheceu nula a aplicação da justa causa nesse caso, porque a justa causa foi mal aplicada. Considerando o supraexposto, acolhe o pedido autoral e declara a nulidade da dispensa por justa causa aplicada, pois configurado despedimento discriminatório e converto-a em dispensa sem justa causa. Nesse caso aqui, o juiz nem considerou a reintegração. Ele já considerou de cara a dispensa sem justa causa, por óbvio, né? Observado o arcabouço probatório, reputo inviável a reintegração, olha só, do reclamante aos quadros da empresa e, portanto, defiro-lhes o pagamento em dobro dos salários nos termos da Lei 9.029/95, referente ao interregno da data da dispensa, dezembro de 23, até a data da prolação da presente sentença. Decisão de primeiro grau foi essa. Olha só o que o juiz falou aqui. Entende que a dispensa do autor nos moldes ocorridos caracterizou ofensa à sua dignidade e viola princípios fundamentais da valorização do trabalho e da função social da empresa. Perfeito, com todos esses dispositivos legais presentes aí. O que autoriza a condenação da reclamada também por danos morais. Dessa forma, considerando e sopesando todas as circunstâncias, a capacidade econômica das partes, a condição pessoal do autor, o caráter pedagógico da medida e o princípio da razoabilidade, nos termos do artigo 223G da CLT, arbitro a condenação no valor de 50 mil. Valor muito alto, tá? Muito alto mesmo. E como nós vimos lá na notícia do tribunal, esse valor foi reduzido para 20 mil reais de indenização por dano moral. Agora vamos lá. Aqui começa a decisão do tribunal. Isso que nós lemos aqui, tá vendo que tá um pouco recuado? Isso daqui foi a decisão de primeiro grau que eu li pra vocês. Essa decisão aqui foi a decisão atacada por recursos de ambas as partes. Agora, aqui embaixo, já é a decisão do tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Vamos lá. A título de reforço argumentativo, salienta-se que a preposta da reclamada sequer sobre apontar qual teria sido o teor da fala do professor em sala de aula, determinante para aplicação da pena de dispensa por justa causa. Então lembra que eu falei pra vocês que aquela prova testemunhal mais atrapalhou do que ajudou? Então assim, esse tipo de prova você não deve usar em uma instrução processual. A prova testemunhal tem que ser muito bem definida, senão acontece esse tipo de problema aqui. O que reforça a conclusão de que a dispensa, no contexto retratado acima, carece de licitude, ultrapassando os lindes do poder punitivo patronal. Isso daqui ficou muito claro, né? Chama atenção o fato de a preposta ter declarado que a reclamada não instaurou um procedimento interno de averiguação, nem ouviu alunos não envolvidos diretamente nas reclamações, o que demonstra que não empreendeu qualquer esforço a fim de verificar se de fato teria havido o uso abusivo ou distorcido da liberdade de cátedra por parte do professor em sala de aula, ou se a reação de alguns alunos e pais decorriam de mera insatisfação com o viés crítico adotado pelo autor no exercício de suas atividades de docência, em eventual discrepância com a linha ideológica por aqueles abraçada. Então olha só, se não tem a prova clara do abuso ou da distorção da liberdade de cátedra cometida pelo professor, não há que se falar em dispensa por justa causa. Se isso tem trazido prejuízo para sua empresa em relação aos seus clientes, demite sem justa causa. É muito simples. Manda embora o empregado que está trazendo prejuízo para sua atividade, mas manda embora sem justa causa, para você não ter esse prejuízo na justiça aqui, né? Isso realmente foi um erro. Enfim, vamos lá. Revela observar que o autor exerceu a atividade de professor na reclamada desde
2005, então é cerca de 20 anos mesmo. Não havendo nenhuma notícia ou alegação de que antes de 21 tenha recebido qualquer tipo de penalidade ou inobservância ou desvirtuamento do conteúdo programático das disciplinas que lecionava. Então nunca houve esse problema, né? Começou a acontecer nos últimos anos. As únicas advertências que vieram aos autos foram aplicadas em 21 e 23, anos sabidamente marcados pelo aumento da polarização no ambiente político do país. Nessa época que a treta tava rolando solto, pandemia e tudo mais. Todo mundo tava com os ânimos exaltados aqui mesmo. Enfim, anota-se outro sim que apesar da testemunha fulana de tal dito que ouviu alunos reclamando que o professor ficava falando de política e Bolsonaro e que iriam acionar os pais porque em razão dessa situação tinham provas de vestibular e Enem próximas a ocorrer, não há nos autos nenhuma evidência de adoção pela empresa de qualquer providência quanto ao tema no segundo semestre do ano de 2023. Então assim, gente, justa causa tem que ter prova muito robusta. Eu canso de falar isso pros meus clientes. Prova robusta para aplicação da justa causa. Mesmo que a falta grave tenha acontecido, mesmo que a sua empresa tenha ciência da falta grave, mesmo que seja impossível a permanência daquele contrato de trabalho em razão dessa falta grave, se você não tem a prova irrefutável de que essa falta grave de fato aconteceu e você precisa demitir o empregado, é simples demais. Manda embora sem justa causa, para não ter esse tipo de problema aqui. Conquanto a testemunha fulana de tal tenha dito que recebeu ligações de alguns pais querendo agendar horários com a coordenação e ameaçando tirar seus filhos da escola caso o reclamante não parasse de abordar assuntos políticos em sala de aula, a reclamada não se dignou trazer aos autos nenhuma evidência de haver buscado o esclarecimento dos fatos, no sentido exclusivo de confirmar a existência do nexo entre as reclamações acima e a queda no número de alunos matriculados. Nem isso a empresa conseguiu provar, então pediu para ser condenada mesmo, não tem jeito. Deixou outro assim de nominar os alunos ou familiares supostamente satisfeitos com o desempenho do reclamante, do professor, não tendo arrolado nenhum deles como testemunha. As testemunhas arroladas pela defesa jogaram mais contra esse processo do que a favor. Enfim, não fosse o bastante, observa-se que a testemunha mencionada acima declarou que as supostas reclamações teriam partido de apenas 5 pais. Muito pouco, né? Muito pouco. O que demonstra que a alegada insatisfação com as aulas ministradas pelo reclamante em razão da abordagem de temas políticos refletia a opinião de uma minoria. Tal constatação reforça a exigência de a reclamada da escola realizar alguma forma de investigação acerca dos fatos, como subsídio para a adoção de qualquer medida ou orientação antes de se decidir pela dispensa motivada do trabalhador, do professor. Providência que deixou de adotar, então aplicou a justa causa de forma irregular. Escorreita, portanto, a referida sentença ao declarar a nulidade da pena de dispensa por justa causa aplicada ao reclamante. Então aqui o tribunal manteve a sentença de primeiro grau em relação à justa causa. No tocante ao valor a título de indenização por danos morais, olha só, todavia, verifica-se que o montante de 50 mil supera o valor comumente arbitrado no âmbito da turma. Com toda certeza, é um valor muito expressivo, que foge à razoabilidade, considerando os parâmetros fixados pela norma no artigo 223G da CLT. Lembrando que o juiz, ele é adstrito a regras, né? Ele não pode escolher um valor a bel prazer dele ali não, por isso que a turma reduziu esse valor aqui. Necessário apontar que, conforme a documentação dos autos, o reclamante sofreu ao longo dos últimos anos um dramático decréscimo do número de alunos matriculados. Então aqui, a turma observou também a questão patrimonial e financeira da empresa para arbitrar o dano moral. Porque não adianta nada a Justiça do Trabalho condenar uma empresa a pagar 1 milhão de dano moral se a empresa não tem condições de fazer isso, né? É algo desarrazoado. Por isso que tem que fazer essa análise aqui mesmo. Que viu ser reduzido de 1.017 alunos em 2016 para 367 em 23. Caramba, é uma redução extremamente expressiva. Como se pode verificar, uma queda da ordem de 3/4 de sua clientela. Importa dizer, as receitas da empresa viam-se reduzidas de 2023 a 1/4 daquela alcançada em 16, 7 anos antes. Então é uma redução muito expressiva mesmo, que merece ser utilizada como parâmetro para apuração do valor da indenização por dano moral. A queda se mostrou consistente ao longo de todo esse período e, embora tenha se reduzido nos últimos anos, permaneceu como tendência, né? Uma tendência em redução. Diante da constatação acima e considerando que a capacidade econômica do ofensor deve ser considerada na fixação do valor a ser pago, obviamente, dá-se parcial provimento ao recurso da empresa para reduzir o valor da indenização por dano moral para 20 mil reais, suficiente para reparar os impactos do ato patronal sobre a esfera moral do trabalhador, do professor, considerando o contexto retratado acima. É isso, os mesmos fundamentos do parágrafo anterior impõem o desprovimento do recurso do professor. Dá-se parcial provimento ao recurso patronal e nega-se o provimento ao recurso da reclamante. Beleza? Aí aqui entra questões trabalhistas propriamente dito, né? Questões que envolvem jornada, valor do trabalho, enfim, honorário de sucumbência, blá 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 blá. Todas essas questões que envolvem temas que são inerentes à relação de emprego, né? Teve aqui a conclusão, condenação em honorários e esse é o acordo. Perfeito? É isso. Então vamos lá, gente. Justa causa. Vou repetir mais uma vez. Justa causa não é brincadeira. Para você aplicar justa causa, você precisa de uma assessoria técnica para você não errar, porque é um errozinho que pode fazer com que sua empresa tome uma condenação dessa. E aqui nós estamos falando de uma escola que tem 360 alunos hoje, que já chegou a ter 1.000 alunos. Vamos dizer então que é uma empresa média. Agora imagina uma condenação dessa a uma empresa pequena. Uma condenação dessa quebra uma empresa. É por isso que você, empregador, você não pode errar. Porque se você errar, você vai perder e vai perder muito. Tá certo? Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa decisão? Achou que foi justa? Achou que foi
proporcional. Eu entendo que foi razoável sim essa decisão, mas eu não analisei as provas dos autos, né? Isso cabe aos defensores da empresa e ao advogado do professor. Mas conhecendo bem as decisões da Justiça do Trabalho e os precedentes, eu entendo que sim se tratou de uma decisão razoável, porém, como nós vimos na notícia lá no site do TRT18, essa decisão da turma do TRT foi atacada por recurso de revista e esse tema será discutido lá no TST. E aí sim nós vamos entender como que o Tribunal Superior do Trabalho vai encarar essa situação. Tá certo? Então deixa o seu comentário aqui embaixo. Lembrando, gente, por favor, o campo de comentários é livre para você dizer o que quiser. Porém, essa sua liberdade de expressão não pode ser usada como subterfúgio para prática criminosa, tá? Se você ofender a honra de alguém aqui no campo dos comentários, se você usar essa liberdade que você tem para prática de qualquer tipo de crime, você vai ser responsabilizado. Essa pessoa que foi ofendida, muito provavelmente vai buscar reparação, porque da mesma forma que você pode ofender alguém pessoalmente, isso também é possível aqui no campo dos comentários. É por isso que eu peço para que você tenha todo o cuidado naquilo que você vai comentar aqui, tá certo? Então, muito obrigado para você que esteve no vídeo até aqui. E se você gostou desse assunto, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo surgir, porque aqui toda semana eu trago assuntos do ordenamento jurídico para discutir com vocês, para trazer algum tema de relevância, justamente para que você se mantenha atualizado nesse universo. Então eu espero vocês na publicação do próximo vídeo. Um abraço e até lá.